Só puxar uma pergunta do Bruno aqui. Aí, ó. É a pergunta de $1 milhão. Se você Ah. tivesse que chutar uma data para o fim da pandemia. Fechar, depois a gente volta para os gráficos lá. Beleza. Se você tivesse que chutar uma data para o fim da pandemia das restrições com baixo risco de voltar às mesmas, quando seria? É aquela pergunta difícil, né? Mas a gente tem umas ideias, assim, chutando. O que a gente espera que possa acontecer? Então, olha, isso realmente é muito difícil. Isso é uma projeção extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque a gente tem essa questão comportamental que influencia drasticamente, ou seja, se a gente volta a se mobilizar, a gente puxa a cura para baixo. E aí a gente consegue controlar mais fácil e a gente tende a conseguir chegar nesse desfecho mais cedo. A gente optou por não fazer. A gente fez isso, a gente mais ou menos tentou fazer isso em alguns momentos, né, da pandemia. A gente nunca realmente vestiu a camisa e fomos todo mundo junto, abraçado, enfrentar como realmente deveria. Isso a gente nunca fez. Mas... E no caso é justamente não ficar abraçado. Exato. Muito bem lembrado. Tá? Mas assim, nós tivemos alguns momentos que a gente teve uma maior adesão, né, aos cuidados, tanto coletivos quanto individuais. Hoje a gente está vendo justamente a perda muito grande dessa adesão, tá? E é isso que explica aquele repique em maio, né, que a gente viu ali nos gráficos, que inclusive levou uma situação similar ao pico de março na população em idade ativa, que é justamente... Que foi silenciosa, né? A gente viveu... Eu sei que você não gosta de falar terceira onda e tudo mais, mas a gente viveu uma nova onda de casos que foi silenciosa. Ninguém ficou sabendo. Isso. Porque exatamente. Quem puxava a curva para cima, os idosos estavam vacinados. Exatamente. A gente teve esse descasamento aí, né, entre os mais idosos e a população abaixo de 60 anos. E aí, como na população acima de 60, que gerava um volume muito grande de internações, como essa galera estava com uma queda forte por conta da vacina, isso aí puxou o dado nacional, né, quando a gente não olha por faixa etária, quando a gente olha o bolo todo, segurou essa curva. Né? Quando a gente olha só para a galera abaixo de 50 anos, estava disparando em maio de novo. E voltou a valores similares ao pico de março. Sim. Tem experiência então, pessoal isso é um problema aqui, muito grande. Experiência anedótica aqui, né? Mas tudo bem, a gente acompanha bastante gente e tudo. Nós temos, assim, é impossível responder todo mundo, mas a quantidade de pessoas que apareceram nas nossas redes sociais com Covid, jovens, e muitas, assim, pessoas de 30, 40 anos morrendo. Exato. Lógico que é uma experiência pessoal, não tem como a gente extrapolar, mas é um reflexo dos dados, né? A gente viu isso e sentiu isso também. Exatamente, né? E aí, assim, o que a gente pode dizer para frente? Tá? É que é o seguinte, quanto mais a gente seguir o calendário vacinal, não deixar, né, para depois a vacina, a gente voltar quando chegar a data de segunda dose, quanto mais o governo conseguir acelerar a campanha de vacinação, que também é um problema muito sério, sabe? Se a gente conseguir fazer essas coisas, finalmente, a gente tem um horizonte cada vez mais favorável. Tá? E aí, se está aí com uma projeção que talvez agora no segundo semestre a gente tenha uma aceleração por ter uma disponibilização no volume muito maior de vacinas, a gente tem que esperar isso se confirmar, porque a gente sabe que a gente teve ao longo de toda aí a campanha uma série de atrasos, né, nas entregas das vacinas. Então não dá para a gente contar com isso como já dado. Esperar chegar. Tá? Mas caso isso se confirme, a gente vai conseguir lidar muito melhor. Tá? E aí o horizonte vai ficando cada vez menos nebuloso. Só que, de novo, a gente não pode deixar de fazer o nosso papel individual e coletivo. Né? Não adianta a gente só botar na conta da vacina. Tá? Uhum. E aí, bom, não bastasse todo esse lado, né, do nosso comportamento tendo um impacto muito grande no futuro da curva, tem também a parte incerta, que é a questão das variantes. Sim. Uhum. E isso a gente não sabe. Não tem como hoje eu te dizer se ali agora no segundo semestre não vai eventualmente surgir uma variante com escape vacinal, por exemplo.